tem os teus títulos, você tem a tua marca, né? Vamos botar desse jeito, como piloto de drift. Mas a tua origem é na oficina. Eu cresci dentro da oficina, né? Meu pai, pra gente começar desde o começo as coisas fazerem mais sentido, meu pai em 2000 ele foi pro Japão com visto de trabalho, ele e minha mãe. Eu já era nascido, eu e meu irmão mais velho, o Guilherme. E aí nós tínhamos ficado com nossos avós aqui, então ficava um pouco com os avós parte de pai, um pouco dos avós parte de mãe. E eles ficaram lá um ano direto em busca de trazer uma vida melhor pra gente. Na época meu pai trabalhava, antes de ir pro Japão, trabalhava na Telefônica. Ele atendia as cidades ali da região, né, Vale do Ribeira e da Baixada. E anos passaram, ele já estava meio que no cargo meio que máximo ali. E aí minha mãe que é japonesa, né, meu pai é brasileiro. A minha mãe, ela tinha familiares que tinham feito isso, tinham ido pro Japão e tal, tinham, né, conquistado... Ali nos anos 2000, década de 90. Ali. Isso, exato. Década gloriosa. E aí ali foi onde eles falaram, cara, vamos seguir nessa linha, né? Vamos pro Japão, vamos trabalhar, vamos fazer o dinheiro entrar e a gente vem pra cá e abre um negócio aqui. E aí foi o que eles fizeram, foram pra lá, ficaram um ano, só que o meu pai trabalhava em fábrica, minha mãe também trabalhava em fábrica. Sim. Ambos desenvolvendo banheiras, desculpa. E teve uma época também que meu pai começou a trabalhar, ou minha mãe, no trem-bala. Banheira tipo jacuzzi, assim. Isso, exato. Tá. Banheira tipo jacuzzi. Aí depois de um tempo, meu pai ou minha mãe, não me recordo agora, começou a trabalhar na fabricação das peças do trem-bala. Enfim. E nesse meio tempo... Chega a ser? Legal. Nesse meio tempo, o meu pai começou a conhecer alguns brasileiros e tal, e começou a frequentar oficinas. E o que ele fez? Ele mudou o período de trabalho dele na fábrica para ser de madrugada e durante o dia ele ia para a oficina. Então ele ficou um ano vivendo a mecânica do Japão. E nos anos 90, Skyline, 300ZX, Mark II, Silvia... E quando a gente estava falando isso dos anos 90, a gente estava falando aqui no equivalente no Brasil, seria o quê? Um Astra GSI? Pois é, um Ômega. Um Ômega. Cara... Aqui a gente comprava um Ômega, lá os caras estão comprando um Skyline. Exato. Mas assim, até hoje, né? Convenhamos, estamos anos-luz atrás. Sim. Então, enfim, lá ele conheceu essa mecânica importada, né? E ele ficou trabalhando. Aí quando meu pai veio pro Brasil, ele teve a primeira subida do dólar ali, em 2001. Sim. E aí foi onde o dinheiro dele começou ele vinha com uma cabeça tipo, vamos juntar até tanto. E aí a gente volta. E aí quando ele foi para fazer o câmbio, o dólar tinha subido. Então o tanto virou mais tanto. E aí pra ele pra nós foi incrível assim. Sim. E aí meu pai chegou e ele montou um restaurante. Porque a família da minha mãe, por parte da minha mãe, eles eram bem de vida e eles tinham um restaurante. Então eles, vamos abrir um restaurante? Sim. Só que não foi muito bem, meu pai... Não é que não foi muito bem, o restaurante foi bem e tudo mais, faturou ali o que tinha que faturar, mas meu pai não estava feliz naquilo, né? Meu pai sempre foi aquele cara que vivia na rua, subindo em poste, arrumando fio, mexendo em carro, gostava disso, entendeu? E aí acho que passou uns 3, 4 anos de restaurante, surgiu a oportunidade de meu pai comprar uma oficina. Aí meu pai comprou a oficina e dali foi onde tudo começou nesse mundo a motor dentro da família, né? Teu pai foi o desbravador. Foi o desbravador. Ele só mexia com ar, ele não era mecânico. Quer dizer, ele mexia com coisas, né? Meu pai sempre foi curioso, né? Sim. E aí quando ele comprou a oficina, ele já tinha sido mecânico no Japão. Ele frequentava oficinas mecânicas de amigos aqui no Brasil, mas ele nunca foi como posso dizer, um funcionário de alguma oficina mecânica, entendeu? Sim. Ele já começou empreendendo. Uhum. E aí ele, com conhecimento dos carros japoneses, né, dos importados, a nossa oficina na época, assim que ele abriu, era focada em carros importados, então fazia manutenção e preparação de veículos importados. E ali foi onde meu pai começou a ganhar dinheiro, né, bem dizer. Com a própria experiência que ele viveu no Japão. No Japão. Ele Exato. viu as garagens lá, a galera mexendo nos carros mesmo, HKS... Essas coisas todas, né? Que hoje em dia a gente só escuta falar, poucas pessoas... Tem uma moto aí. Ele viveu de fato. Ele viveu de fato, entendeu? Então, quando a gente... meu pai teve Skyline, toda a geração de Skyline, aqui no Brasil.
quando a gente, né, por ter aqueles carros na época, as pessoas viam aquilo e falavam, mano, esse cara, ele sabe das coisas. Olha os carros que ele tem. Teve uma época, eu lembro até hoje, cara, a gente tinha todos os Skylines na garagem, todos. 32, R, 33, R, 34, não era R, e o 35. Todos. Foi assim, foi um dia histórico pra mim e pro meu pai também, com toda certeza, mas estavam todos os carros enfileirados. Que época era isso? Você lembra? Cara, anos 2000? 2010, 11. 10, 11. 12, por aí. Mais ou menos nessa época aí. Nice. E aí foi onde meu pai começou a fazer drift, lá no Japão. Meu pai sempre foi do mundo da arrancada, porque o Brasil é o que ele mostrava naquela época, né? Sim. Em 2000, pô, o que tem de automotor? Ou o cara ia pra pista, ou o cara ia ver arrancada. Mas o povo, a massa, né, conhece a arrancada e é os primeiros caminhos ali, né, pra você poder entrar numa competição. Acho que a arrancada na vida de todo mundo, saída de semáforo. Sim. É uma arrancada, então é muito mais fácil de estar inserido. E aí ele foi lá na época pra ver uma prova de arrancada. E enquanto um carro dava voltas, preparava, fazia ali o aquecimento e tal, ele estava escutando o barulho do motor dos carros fazendo drift ali e tal, só que ele nunca tinha visto, né, visualmente. E aí quando ele foi andando assim pela lateral da pista de arrancada, se deparou com o drift, ele falou, cara, que negócio louco. E aí foi onde ele começou a conhecer o esporte, assistindo, logo por estar no Japão e ter a facilidade. Ele comprou algum carro, 300ZX, Skyline, ele teve alguns carros lá e começou a se divertir, né? Começou a andar de fato, a fazer drift de fato. E aí quando ele veio pro Brasil, depois de ter conhecido o drift lá, depois que ele comprou a oficina e tudo mais, ele comprou um Ômega. Ele comprou um Ômega turbinado, era a época do tuning na época. O Ômega era todo tunado, não tinha as maçanetas. Os para-choque era grandão, o carro era... Neon, o carro era tinha uma asa preto, gigante. não tinha asa. Não tinha asa? Não. O carro era preto purpurinado. Pô, o carro era preto purpurinado. Purpurinado, irmão. Tipo, era... Vou só fazer um adendo, eu acho que caiu a nossa correia do ar-condicionado, por isso que tá quente, tá? Eu escutei ela caindo ali, pô, você escutou um puff? Depois você acelerou na primeira acelerada? Não. Não? Talvez ela tenha dado um rolê, então. Ela deu um rolê, por isso que a gente tá sem ar-condicionado agora. Ah, não, mas tá tudo bem. Não acontece nada. Ainda bem que São Paulo hoje tá um dia fresco. Ômega purpurinado com neon embaixo, sem maçaneta. Sem maçaneta, reloginho roda assim. 17, um monte de reloginho por todo o carro, 2 bancos concha de couro, San Marino. Tinha uma antena barbatana assim com LED em cima ou não? Aí tu tá querendo que eu lembre muitos detalhes. Mas enfim, na época eu achava o máximo aquilo, né? Meu pai tinha vergonha já. Lambodor? Não tinha Lambodor. Meu pai teve uma Saveiro Summer também tunada. Na época do tuning, cara, eu acho que quem era desse mundo de oficina, ainda mais meu pai que foi pro Japão, no Japão o tuning é pesado, né? Foi meio que lá que começou essa parte de modificações exóticas, assim. Um negócio muito diferente. No sentido até mais lúdico, às vezes, eu acho, né? RWB, sim. Né? Os caras da Liberty Walk agora que transformaram isso num negócio, né? Esse tipo de tuning mais eu não diria, talvez lúdico não seja a palavra, mas mais excêntrico. Né? Com gostos peculiares. Tanto é que hoje não emplacou mais, né? É que talvez teve o ápice com o Velozes e Furiosos, né? Acho que foi um divisor de águas ali que trouxe essa cultura pra galera que antes estava andando só no Voyage aí, estava falando em comando, falando em fazer taxa, de repente começou a sair uns negócios com neon, o LED, visual relógio. Começou a ser mais importante, né? Começou a chamar a atenção da galera. Então teu pai fez isso num Ômega, não fez nos... Ele começou a fazer num Ômega. GTS. Aí começou a fazer num Ômega, aí tinha um amigo dele, o Macarrão na época. O Macarrão ele fazia apresentação de burnout, manobra radical e tal. O Macarrão que corria na Fórmula Truck. Anos e anos atrás. Macarrão, eles eram amigos? Eles eram amigos e o Macarrão tinha um Opala. O Opala todo preparadão e tal. E aí meu pai comprou o Opala, aí ele tentou andar umas 2 vezes, só que... Mano, drift é um esporte que muitos... Quando vão ver, né, tem a primeira impressão, falar, isso daqui eu domino. Esse zerinho aqui eu faço, esse 8 aqui, beleza. Na hora que você põe de lado, você tem que trabalhar a técnica, num espaço apertado, né, com obstáculos e tudo mais, esquece. O equipamento é importante. Mega importante. E um Opala, porra, é 2 voltas e meia para um lado do volante, 2 voltas e meia para o outro volante. Tipo, não é um carro que
foi projetado, né? Nasceu com essas facilidades do esporte. E aí ele comprou um Skyline. Ele comprou um Skyline, um GTR 32. E ali foi onde ele começou a praticar, com o próprio Skyline. E o Skyline é uma plataforma para isso? Hoje não. Mas na época? Também não era melhor, tá? Só que o Skyline GTR 32, ele tinha um opcional muito prático na época, que você arrancava um relé e ele ficava só tração traseira, porque o GTR era 4x4. Então era um carro com uma mecânica forte, motor, câmbio diferencial, que não ia dar problema. Não era um carro que tinha muito ângulo, então era um driftzinho mais suave, não como atualmente você vê os carros com aquelas rodas lá, 180 graus ali. Entendeu? 90 graus o negócio. Tipo, não. Mas foi ali que ele começou, foi naquele carro que ele praticava. Eu sempre fui piolho do meu pai, então quando meu pai ia praticar, eu sempre pedia pra ir junto. Mesmo sendo muito pequeno, e às vezes pra ele é um saco, né? Ele tá indo pra fazer arruaças, bem dizer. Tipo, levar um filho... Pra levar o moleque pra fazer arruaça. Entendeu? Então era difícil convencê-lo pra eu ir. Ele fazia isso no Porto? Porque o drift no Japão era no Porto. Ele começou... Vocês tinham Porto e Santos ali. Mas não. O Porto Santos sempre foi ruim. O Porto Santos é bom hoje. Hoje o Porto Santos é bom. Na época as estradas eram ruins. Meu pai, ele fazia drift na Estrada Velha da Imigrantes. Não sei se você já foi lá. Que é bem sinuosa, não é? Bem sinuosa, uma vai, uma vem. Várias curvas mega apertadinhas. Estrada de serviço, né? Que é no estilo, talvez, da onde nasceu o drift lá no Japão. Isso, de montanha. Guma, né? Aí... É Guma, não é? Eu já não sei te dizer. Você tá indo mais além do que eu sei. Tá bom. Mas foi na montanha, basicamente foi na montanha. Obviamente eles procuravam os lugares mais seguros, né, para poder fazer o rolê acontecer.